Apostasia alfa e ômega no adventismo. Então veja, isso aqui não é uma crítica, não estou aqui a atacar igreja, pastor, membro, é simplesmente a nossa história. Nós vamos falar um pouco sobre isso. Eu vou tomar cuidado aqui para não ser agressivo, ofensivo, mas também tomar cuidado para não deixar de falar coisas importantes. Certo? Então olha só, ali você vê ali que tem algumas fotos ali bem interessantes, talvez não vai dar para ver aqui, mas talvez o personagem mais importante é aquele que está ali, né? O John Herbert Kellogg, né? O mais conhecido como Dr. Kellogg. Irmãos, por que o nome apostasia alfa? Alguém gostaria de participar? Apostasia alfa, por quê? Né? Então veja, a letra, pode-se dizer ali, alfa, quer dizer a primeira letra do alfabeto grego. Então por isso apostasia alfa, né? A primeira apostasia, vamos botar assim, né? A primeira, talvez, pergunta que eu faço é, existiu apostasia? Existiu? Sim, né? Há como negar isso? Não. Outra pergunta é, existe apostasia? Sim. Há como negar isso? Não. Então, ou seja, existe apostasia alfa e apostasia do tempo do fim. Nós estamos em apostasia. Sim ou não? Apostasia na igreja, não apostasia da igreja. Certo? Mas fato é que estamos passando por isso. Vamos lá. Diz assim, ó. Não vos enganeis. Muitos se afastarão da fé, dando ouvidos a espíritos sedutores e doutrina de demônios. Temos agora perante nós o alfa desse perigo. O ômega será de natureza mais assustadora. Olha só, eu quero chamar a atenção aqui para uma palavra, ou duas, doutrinas de demônios, né? Então, vamos lá. A experiência do passado há de repetir-se. No futuro, as superstições de Satanás assumirão novas formas. Erros serão apresentados de maneira agradável e lisonjeira. Falsas teorias revestidas de trajes de luz apresentar-se-ão ao povo de Deus. Assim procurará Satanás enganar, se possível até os escolhidos. As mais sedutoras influências serão exercidas, mentes serão hipnotizadas. Espera aí, por que ali fala de influência, fala de doutrina de demônios, como lemos antes ali, mas fala de hipnotismo? Por quê? Né? Eu queria chamar a atenção já de início aqui para o seguinte, irmãos, o coach. O que é o coach? Vamos participar, quem querer. O que é o coach? Mais alguém? Professor. Treinador. Eu posso encaixar aqui, não estou afirmando, sedutor? Posso? Não é exagero? Eu também creio que não. Certo? Eu vou colocar aqui, junto com o sedutor, o ilusionista. Ele seduz as pessoas? É a mesma raiz? Mesmo princípio? Vamos lá. É só para nós refletir, certo? Eu não estou afirmando nada, é só reflexão. Vamos lá. Olha só. O início da apostasia na igreja adventista. Pontos principais da apostasia alfa na igreja adventista ao princípio dos anos de 1900. Uma data marcante, mas antes dessa data teve a data de 1888. Vamos lá. Irmãos, este
esta revista aí, a revista Ministry, era, vamos supor, uma revista oficial que temos nos dias de hoje. Este homem aí era o pastor, se eu não me engano, quando ele escreveu isso aí foi na década de 50, 60, se eu não me engano o nome dele era Percy, algo assim. Ele foi antes do pai do Ted Wilson, esqueci o nome dele. Ou seja, veio ele, o pai do Ted Wilson, depois o Ted Wilson, como presidente da Associação Geral. Se eu não me engano é isso. Me perdoem se eu estiver errado, mas é mais ou menos isso. E ele escreveu o seguinte, olha, eu vou destacar 10 pontos da apostasia alfa. 10 pontos, ele disse, eu vou destacar. O primeiro, ele diz assim, ó, o Dr. Kellogg foi contaminado pelo pensamento teológico liberal de sua época. A apostasia foi motivada pela infiltração sutil de doutrinas estranhas à mensagem que Deus tinha dado ao povo do advento. Certo? Esse foi o primeiro. O segundo que ele destacou foi o seguinte. A sua heresia teológica era ensinada no sanatório de Battle Creek, no colégio de Battle Creek e na escola de medicina. Ela infiltrou-se em algumas das apresentações de suas sessões na conferência geral. Então, seja, olha só, sanatório, colégio e ali escola de medicina. Olha só, todas essas três instituições, vamos dizer assim, são de ensino. Concordam comigo? São de ensino. Então veja, aconteceu na educação. E nessas três áreas, escola, sanatório e colégio de medicina. Então vamos lá, verdadeira educação e a reforma de saúde. Entenderam? Olha só, a mensagem estava avançando e Satanás foi e fez o seguinte, eu vou mexer na verdadeira educação e vou mexer, sabe aonde? Na saúde. Que é o quê? A reforma de saúde é o quê? Então, olha só. A segunda, a sua heresia teológica era ensinada no a terceira, a nova doutrina oferecia diferentes pressupostos teológicos que teriam obrigado a rejeitar a mensagem do advento. A teologia adventista, o quarto, básica teria sido alterada, se isso acontecesse, né? Isso teria minado os fundamentos da nossa fé adventista. O quinto, houve ataques evidentes e sutis ao espírito de profecia, num esforço para destruir ou diminuir a fé no dom profético. Estamos sofrendo isso hoje, o espírito de profecia, né? Um conselho, é apenas um conselho, não deve ser levado a sério, faça se tu quer, não é mesmo? Né, o que ela escreveu sobre saúde, sobre a educação, isso aí é se tu querer, tu põe em prática, mas se tu não querer, é opcional, né? Não é algo que você precisa aderir à sua vida, né? Vamos lá. O sexto, olha só. Metodologia empregada era trazer a nova luz ao lado da velha, mas estava misturando o erro com a verdade. A sétima, a nova doutrina de Kellogg atraiu especialmente a elite intelectual e alguns médicos e pastores proeminentes juntaram-se a ele na defesa de seus pontos de vista. A nova doutrina de Kellogg atraiu especialmente a elite intelectual. Quem é a elite intelectual? Pessoas de intelecto, pessoas pensantes. Vamos chutar alguns aqui? Não nomes, mas médicos? Profissões aí? Pode ser? Pode. Mas o quê? Governantes. Professor de escola sabatina. Né? E mais quem? Posso incluir pastores? Posso. Né? Então, ou seja, né?
pastores foram influenciados por essa doutrina. Né? E agora a pergunta é, por que ele escolheu a elite? A elite intelectual. Porque tem influência. Ela tem influência. Se você chegar em um distrito e você conseguir conversar e convencer o pastor, você vai ter acesso a todas as igrejas. Ou um padre. Então, ou seja, ele foi ali na elite intelectual e disseminou seus pensamentos. Oitavo, houve um esforço para redirecionar as energias denominacionais para atividades humanitárias, em detrimento da pregação da mensagem do último aviso. Olha só, atividades humanitárias, citaram algumas aqui? Vamos lá, vamos participar. Não vamos dormir. Atividades humanitárias. Ninguém? Posso colocar Adra? Agora parece que é Asa. Por quê? Não sei também por que mudou. Então veja. O Kellogg, ele tinha interesse em fazer com que a igreja se tornasse uma ONG. Ele queria que a igreja fosse uma ONG. E agora veja, a igreja não é uma ONG. Ela não é. Olha só, existe hoje um pensamento de que a igreja adventista é uma igreja que veio para servir. É verdade? É verdade. Veio para servir. Né? Mas não só apenas isso. A igreja não veio apenas servir. Né? Ajudar, né, a sociedade. Tem ali, né, acontece algumas catástrofes aí, a igreja vai e presta ali seu atendimento, e isso faz parte do evangelho, mas não deve ser o tema central do evangelho. Infelizmente hoje está sendo levado, vou colocar aqui, ajuda para as pessoas, e não estão levando o evangelho. Acho que apenas levar ajuda para a pessoa é o suficiente. Não funciona assim. Devemos ajudar as pessoas, mas que isso seja uma porta de entrada para levar o evangelho. Então, ou seja, a ênfase está sendo dada no quê? Na ajuda humanitária. Isso está acima do evangelho. Olha só, vamos lá. Os líderes do novo movimento estavam determinados a tomar a liderança do sanatório e talvez da igreja, de homens que haviam sido devidamente eleitos para assumir essas responsabilidades. Então, olha só, esses homens, essa elite intelectual que Kellogg ele conseguiu ali convencer, estavam determinados a tomar a liderança do sanatório e talvez até da igreja. Entendeu? Então, ou seja, estavam determinados. Então, ou seja, eles tinham aquilo como intuito. Eles tinham que estabelecer ali sua nova teologia, seus novos pensamentos. O 10º, uma ação rápida por parte dos líderes da igreja, guiados pelo conselho do espírito de profecia, poupou a igreja da divisão traumática que parecia quase inevitável. Quando a serva do Senhor disse para enfrentá-la, os líderes corajosamente e com sucesso cumpriram a ordem do Senhor. Agora eu quero, neste ponto aqui, 10º, para nós entendermos uma coisa. Veja bem. Na época, homens lutaram contra essa apostasia que estava sendo invadido pelos pensamentos dos líderes intelectuais, que conseguiu ali boa parte ali do colégio, do sanatório, e queriam tomar conta da igreja. E diz ali que isso não foi possível. E agora eu quero refletir aqui conosco uma coisa. Foi possível ou não foi possível? Conseguiram ou não conseguiram? Então veja. Na época, Deus levantou homens para combater esta heresia. A própria Ellen White, ela teve ali o seu papel fundamental para, pode-se dizer assim, defender, né, a fé adventista. Mas sabemos que, infelizmente,
infelizmente, muitos foram afetados. Muitos foram afetados. E isso nós vimos, colhemos a consequência até hoje. E agora eu quero continuar aqui, esses 10 pontos da qual foi aqui mencionado, que foi um resumo. Eu quero ler aqui o seguinte, ele diz assim, ó, reveja esses 10 pontos, um a um, cuidadosamente. Como líder, você precisa estar familiarizado com os planos de Satanás para a apostasia ômega, que inevitavelmente virá, talvez mais cedo do que acreditamos. Poderá o apóstata, anjo de luz, estar agora mesmo a semear as sementes que darão origem à terrível colheita que a igreja experimentará antes do fim? Uma pergunta que ele faz, né? E é bem interessante essa pergunta. Agora vamos lá. Irmãos, aqui ó, fica Battle Creek, nos Estados Unidos. Nessa região, Michigan. Vamos lá. Esse aqui, irmãos, ó, é um sanatório, né? É um sanatório. Ó, fundado em 1866, Tiago e White eram membros fundadores. Era um lugar onde os doentes podiam tratar suas enfermidades e também como cuidar-se de si mesmo para prevenir outras doenças. O quarto, somente eram vendidas ações aos adventistas, certo? Ou seja, pessoas que não eram adventistas não ali partilhavam do sanatório. E o quinto, era um sanatório e não um hospital. Qual é a diferença de um sanatório para um hospital? Alguém sabe? Tá, pode falar, vamos lá. O sanatório, o tratamento era mais natural. Tratavam com os 8 remédios naturais, vamos dizer assim. Essa era a ideia, né? É o psiquiatra, né? O hospital psiquiatra, a gente tem mais essa... E também era tratado, né? Por exemplo, vamos dizer assim, a pessoa que hoje é comum ter depressão, né? A depressão hoje se trata com droga, né? Naquela vez era tratado com os 8 remédios naturais, vamos dizer assim. Então era tratado todo tipo de problema, mas de forma natural. Olha só. Aqui é o edifício principal, dedicado em 1878, com a primeira edição feita em 84. Reestruturado. Possuía capacidade de 700 pacientes, cerca de 1.000 ajudantes, com números variados conforme a época do ano. Ou seja, depende da época do ano, ali tinha mais funcionário e menos funcionário, vamos dizer assim. Então esse aí era um sanatório de 1878. Esse aqui, ó, é uma escola de nutrição, que também ali vocês podem ver que é bem maior, né? Ou seja, é um quarteirão, né? É um quarteirão que tinha ali. Depois o segundo era a Escola Médico Missionária Americana. O terceiro ponto ali, Companhia de Alimentos de Battle Creek. E quarta, publicação de revista. Então, ou seja, tudo ali funcionava. Publicação, Companhia de Alimento, Escola Médico Missionária e Escola de Nutrição. Então, ou seja, ali era um combo ali bem completo, né? Vamos passando aqui. Ó, o que se praticava lá? Exercício respiratório ao ar livre, mais o que? Escola de culinária, mais o que? Hidroterapia e tratamento ao ar puro. Então vocês percebem aqui que tinham camas, leitos aqui, ó, que as pessoas realmente faziam, né? Ou seja, tu vai no hospital hoje é tudo fechado, né? Ali como se diz, confinado, né? Num quarto fechado, ali muitas vezes úmido, né? Então vocês ficam pensando numa coisa, olha só. Olha o que Kellogg fez. Olha só o que Satanás fez. Vamos começar assim. Ele entrou na mente de Kellogg, vamos dizer assim, Kellogg permitiu, e ele atacou justamente na reforma de saúde. Ele atacou naquele ponto principal, que é a reforma de saúde. Né? Porque, veja bem, se nós não nos alimentarmos direito, não temos uma boa mente clara, uma boa alimentação, né? Será que nós vamos ter ciência de como devemos nos proceder nesses últimos dias? Ou estar ciente que estamos nos últimos dias? Então veja, é só uma reflexão. Então olha só. Vamos lá.
O Sanatório Adventista de Battle Creek. O anjo do Senhor apresentou-me este assunto em símbolos. Parecia que um ladrão estava astutamente aproximando-se mais e mais, e gradual, mas seguramente roubando a identidade da obra de Deus. Por que dizendo roubando a identidade da obra de Deus? Qual era a obra de Deus na altura? 88, mensagem de justificação pela fé. O braço direito da mensagem do terceiro anjo é o quê? Reforma de saúde. Então veja, ele diz, olha, o anjo do Senhor apresentou-me, ali para baixo, um ladrão estava astutamente aproximando-se mais e mais, e gradual, mas seguramente roubando a identidade da obra de Deus. Então ela alertou, ela disse, olha, cuidado, né? Vamos lá. Agora vamos aqui, ó. Como deu início a essa apostasia? Todos sabem aqui que Kellogg, ele foi o quê? Um bom médico, um homem muito guiado por Deus. Deus usou ele tremendamente. E tanto é que as pessoas, ele fazia ali cirurgia, e as pessoas, quando cicatrizava, as pessoas conheciam que quem fez a cirurgia era o Kellogg, porque cicatrizava de uma forma precisa. E diziam, olha, quem cuidou de ti foi Kellogg, né? As pessoas, sim, foi Kellogg. Como é que tu sabe? Não, porque eu vi da forma como que cicatrizou ali, foi perfeita, né? Então, ou seja, ele tinha um talento enorme, né? E o Satanás, ele infelizmente, ele ataca essas pessoas, porque ele sabe da influência que elas têm. Mas a pergunta é, Kellogg, ele caiu, todos sabem aqui, no quê? Não estou ouvindo. Qual foi, assim, o clímax da apostasia do Kellogg? Espiritismo? Tá, sim. Né? O panteísmo é espiritismo, espiritualismo, né? Ou seja, Deus era tudo e tudo era Deus. Deus é a cadeira, Deus é o celular, Deus é o carro, a árvore, e começou a filosofar a tal ponto que ele começou a ter essas ideias. Então veja, olha só, mas olha o que diz aqui. Como começou? Muitos pontos nós poderíamos aqui ficar falando. Falar mais sobre Kellogg, falar mais sobre etc. Mas preste atenção. Olha só. Ao tomar sua posição contra a reforma do vestuário, o Dr. Kellogg tomou uma posição errada. Olha só. A apostasia, ela começa devagar. E diz que Kellogg, ele tomou uma posição errada com relação à reforma do vestuário. E agora veja. Inscreva-te, meu irmão, para que as prescrições em relação ao consumo de carne de animais deixem de ser praticadas nos nossos sanatórios. E Kellogg rejeitava. Então veja, foi falado sobre a reforma do vestuário, houve a rejeição. Falou sobre a questão do uso de carne, houve a rejeição. Vamos lá. Se o sanatório retroceder tão rapidamente no futuro como fez no passado, introduzindo diversões mundanas e representações teatrais, o Senhor retirará o seu cuidado, protetor dessa instituição. O seu olhar de reprovação recai sobre todas essas coisas. Eu vou ler novamente. Se o sanatório retroceder tão rapidamente no futuro como fez no passado, introduzindo diversões mundanas e representações teatrais, o Senhor retirará o seu cuidado protetor dessa instituição. O Senhor fazia o quê? Ia fazer o quê? Ia tirar. O Senhor ia tirar. É o que está escrito ali, não é? Então veja. O ponto que foi tratado ali foi o seguinte. Nós vimos ali reforma do vestuário. E o outro ponto era o quê? A saúde, que era a questão do alimento carne.
teatro e diversões mundanas. Então veja, se o sanatório retroceder tão rapidamente no futuro como fez no passado, então quer dizer que retrocedeu, então quer dizer que no futuro ele fazer o mesmo, o Senhor retirará o cuidado protetor dessa instituição. Eu só vou fazer uma pergunta: como está a reforma do vestuário na nossa igreja? Faz o seguinte, cada um de vocês que aqui está, e até quem nos acompanha, pregue sobre o vestuário na igreja. Fale sobre o vestuário na igreja. E uma das coisas que as pessoas entendem mal, que é bom, mas nem isso se faz hoje, é bom, é positivo, sou a favor, mas as pessoas colocam apenas como que a pessoa tem que se vestir modestamente só quando prega, ou só quando vai atuar na igreja. Nem isso se faz mais hoje, né? As pessoas vão de qualquer jeito, de qualquer forma. Mas daí, quando está ali ouvindo, quando está passeando, quando está na praia, acha que a roupa ela é ocasional, né? Na praia é um tipo de roupa, no shopping é outro tipo de roupa, na igreja é outro tipo de roupa. É lógico que existem roupas para cada situação, mas modéstia e bom senso é na igreja, é na casa, é na rua, é na praia, é em qualquer lugar da nossa vida. Então veja, teatro. Estão fazendo teatro na igreja adventista? Então, teatro. E o nosso manual, não estou aqui defendendo o manual, mas o nosso manual, que infelizmente as pessoas usam só para disciplinar os considerados dissidentes, daí eles aplicam, né? Pegam o manual da igreja e abrem, está vendo? Mas o nosso manual diz que não pode nenhuma forma teatral também, né? Então daí, 2 pesos, 2 medidas? Então veja, o teatro está na nossa igreja e no púlpito da igreja. Então veja, o campuri, diversões mundanas, o retiro espiritual, diversão mundana, não tem nada de espiritual. O jovem, ele não tira, pode-se dizer, 20% de lição espiritual nesses encontros, é mais gincanas, né? Então veja, o seu olhar de reprovação recai sobre todas essas coisas. Vamos lá. E olha o que aconteceu em 18 de fevereiro de 1902, o incêndio no sanatório de Battle Creek. Por quê? Porque estavam praticando todas essas coisas. E Ellen White advertiu sobre as coisas a qual estavam adentrando. E não teve jeito. As coisas não estavam dando ouvido, atenção devida e pegou fogo. Agora veja. Em 17 de março de 1902, realizou-se um concílio em Battle Creek. O conselho determinou que o novo edifício fosse erguido nessa cidade. Ontem à noite fui instruída a dizer que a grande exibição que vocês estão fazendo em Battle Creek não é segundo a ordem de Deus. Você está planejando construir em Battle Creek um sanatório maior do que deveria ser erguido ali. Então Kellogg fez o seguinte, construiu um sanatório maior, e ela repreendeu e disse, olha, está errado, não façam isso. E eles faziam o quê? Não davam ouvido ao dom de profecia. E novamente ali seguiram as orientações do eu, né? Vamos dizer assim. Vamos lá. Olha só. Esse aqui, é o colégio o sanatório, que quem construiu foi o Kellogg. Ele propriamente construiu. Ele pegou lá os seus recursos lá e construiu esse sanatório aí, mais grande, mais maior assim, mais estruturado do que o primeiro, né? Mas, ou seja, sem a orientação que Ellen White ela orientava, né? Ou seja, ele estava ali guiando suas próprias ideias, né? Ou melhor, suas ideias estavam o guiando, né? Aqui está o sanatório, na qual foi reconstruído, vamos dizer assim, o clímax, né? Vamos lá. E agora chegou até na parte do quê? No livro
o Templo Vivo, acha-se apresentado o alfa de heresias letais. Seguir-se-á o ômega e será concebido por aqueles que não estiverem dispostos a atender a advertência dada por Deus. Então o clímax foi o quê? O livro Templo Vivo. Que ali ele disseminava suas heresias, seus pensamentos, panteísta. E ali de forma oficial. Foi-me dada uma mensagem para vos transmitir a vós e ao resto de nossos médicos ligados com a Associação Médico-Missionária. Apartai-vos da influência exercida pelo livro O Templo Vivo, pois ele encerra ensinamentos especiosos. Há nele opiniões inteiramente verdadeiras, mas estas se acham mescladas de erro. Os textos são tirados do seu contexto e usados para sustentar a teoria errôneas. Então veja, tinha naquele livro verdades. E ela fala, tem verdades ali, mas são misturadas com o erro. Então era usado, pode-se dizer assim, muitas verdades naquele livro. E todos sabem que foi o clímax da apostasia. E aqui é o seguinte, sinto um terror de alma quando vejo a que ponto chegou nossa casa publicadora. As impressoras da instituição de Deus estão imprimindo as teorias destruidoras da alma, apresentadas pelo romanismo e outros mistérios da iniquidade. Agora eu quero colocar aqui o seguinte, trabalhadores da Review de Hero em Battle Creek, preparando exemplares do livro Templo Vivo no dia que ocorreu o incêndio. Então a casa publicadora estava fazendo o quê? Publicando o livro de Kellogg. Entenderam? Daí as pessoas perguntam, por que pegou fogo? É alto tempo de entendimento. Qual o espírito que durante anos tem controlado os assuntos dos escritórios da Review de Hero? Sinto-me horrorizada ao pensar que a parte mais sutil do espiritualismo possa estar sendo colocada diante dos obreiros. Então veja, é alto tempo de entendermos qual é o espírito que durante anos, presta atenção, o espírito que durante anos tem controlado os assuntos nos escritórios da Review de Hero. Então, era um espírito que durante anos vinha controlando, a Review de Hero da época. Agora veja, aqui, irmãos, tem um detalhe interessante que eu quero chamar a atenção para vocês. Nessa citação de Ellen White aqui, eles dizem o seguinte, muitas pessoas que infelizmente, que eu não concordo e acho que faz parte da apostasia ômega, com a questão do Espírito Santo. As pessoas dizem que o Espírito Santo não é uma pessoa. E elas atribuem muito com a apostasia alfa, que Kellogg, muitos dizem que Kellogg, ele começou a colocar a doutrina, pode-se dizer assim, eles vão dizer que não foi Kellogg, etc., mas querem colocar que Kellogg começou com a mentalidade da doutrina também da Trindade. Entende? Eu vou dizer por quê. Olha só. Sinto-me um terror de alma quando vejo que a ponto chegou nossa casa publicadora. As impressoras na instituição de Deus estão imprimindo as teorias destruidoras da alma. Certo? Teorias destruidoras da alma. Estão imprimindo. O que é? Pelo romanismo e outros mistérios da iniquidade. Então, romanismo e mistérios da iniquidade. Então, eles dizem o quê? Pode ver, nessa época começou a entrar a Trindade na igreja adventista. Por quê? Porque é do romanismo. Entendeu? Então, por isso que muitos dizem que a doutrina da Trindade foi colocada na apostasia alfa, que não é verdade. Se você estudar, você vai ver que não é verdade. Não foi colocada, não. Eles dizem que foi. Por isso que eles dizem, é a apostasia alfa. Então, nós que somos os da fé genuína, nós não cremos na Trindade. Então, por isso que eles dizem que não tem o Espírito Santo. Muito bem. Vamos lá. Aqui eu já li para vocês. E aqui, Casa publicadora da Review de Hero em Battle Creek, Michigan, em chamas. Todos os exemplares do livro Templo Vivo foram queimados, inclusive as suas capas. Ou seja, foi destruído. Deus teve que intervir.
né? A apostasia estava tão grande, chegou a ponto de publicar livros e entregar para os obreiros, né? Para as pessoas da igreja. E Deus teve que queimar todos os exemplares e etc. Mas a pergunta que fica é, ficou, de certo, tudo destruído na casa publicadora? Ficou, mas e os que as pessoas tinham em casa? E os que os obreiros tinham em casa? E o que Kellogg ainda tinha em casa? E o que ficou na mente dos obreiros, dos pastores, da elite intelectual? Será que foi queimado ou passou para a geração? Será que hoje estamos sofrendo o que, pode dizer assim, as consequências das decisões erradas que eles tomaram? É simples, é só ver como está a igreja hoje, né? É só nós analisarmos como que as coisas estão acontecendo hoje. Nós já vamos quase terminando, e eu quero aqui fazer o seguinte, olha só. Aqui são médicos e enfermeiros, no comando de Kellogg. Ó, demos um claro e sincero testemunho diretamente ao ponto de que o hipnotismo está sendo usado pelos que apostataram da fé e de que não devemos emparelhar-se-nos com eles. Por meio dos que se apostataram da fé será exercido o poder do inimigo para desencaminhar a outros. Lembra que eu perguntei sobre hipnotismo? O coach, posso de uma certa forma associar ao hipnotismo? E eu fui ali montando ali algumas pode-se dizer, palavras, né? Por exemplo, professor, né? O coach, o que é? Um professor, é um ensinador, né? E etc. E chegamos a uma conclusão que pode ser associada ao hipnotismo. Então veja, hoje nós temos na igreja pregadores ou coach? É coach. É coach. Tem pregadores? Tem, mas a maioria é coach. Você faz o seguinte, quando você for em uma mensagem na igreja adventista hoje, e você sentar para ouvir a mensagem, você vai ver pregações que infelizmente não há repreensão, não há edificação espiritual. Não tem. Infelizmente é muito pouco. Eles contam lá a história de Davi, falam que Davi venceu e você pode vencer também. É tudo levado para como se diz ali me fugiu a palavra agora. Como que se diz hoje? Não é motivacional, é mensagem de autoajuda. Mensagem de autoajuda. Pode falar, irmão. O coach ele tem o objetivo de ensinar você a alcançar qualquer objetivo. Ele diz que você, com a força interna, com a força da mente, você pode alcançar qualquer coisa, menos vencer o pecado. Menos vencer o pecado. Isso é interessante, né? É possível qualquer coisa, mas que o irmão colocou ali, né? Qualquer coisa você pode com o coach, né? Mas menos vencer o pecado. Então, tá, olha só. Então ele estava praticando o quê? Agora, quem já ouviu falar na sala 51? Oi? 57, perdão. Vamos lá. O que se pratica lá? Autoajuda. Mas o quê? Vamos botar hipnotismo? Oração centrante? Vou resumir? Espiritualismo. É isso que está acontecendo. Vamos lá. Satanás encontra muitas vezes poderosos instrumentos para o mal, no poder que uma mente humana é capaz de exercer sobre a outra. Essa influência é tão sedutora que a pessoa que está sendo moldada por ela fica a miúdo, inconsciente de seu poder. Deus me ordenou que falasse advertindo contra este mal. Então, ou seja, olha só, nós não podemos nos calar. Nós temos que alertar, mesmo que isso nos custe membresia, púlpito, cargos, posições na igreja. Tem que ser falado. Está errado, é errado. Espiritualismo, né? Hipnotismo, tudo isso que nós estamos conversando aqui, precisa ser falado. Precisamos comentar, precisamos pregar. Mas não se esqueçam que há tempo para falar, há tempo para ouvir.
há tempo para agir. Exatamente. Então, agora, tudo isso precisa ser pregado. Não aconselho ninguém a debater. Não precisa debater. Pregue. Fale. Oriente. Não precisa debater. Mas precisa falar. Precisa ser pregado. Vamos lá. Por anos, nossos médicos têm sido educados a pensar que... Olha, isso é importantíssimo. Por anos, nossos médicos têm sido educados a pensar que não deve exprimir sentimentos de divergência de seu chefe. Oxalá houvesse eles quebrado o jugo. Olha bem, os médicos, vou colocar médico missionário, vou colocar também aqui só missionário, vou colocar aqui também membro da igreja. Por anos, nossos médicos têm sido educados a pensar que não deve exprimir sentimentos de divergência de seu chefe. Ou seja, só porque é o chefe, preciso concordar. Não posso questionar, não posso deixar de fazer ali o que ele me pede. Por quê? Porque é o meu chefe. Traduzindo, porque é o pastor, porque é o ancião. Eu não posso questionar, eu não posso ter o meu pensamento e a minha mentalidade. Eu tenho que fazer. Não posso aqui deixar de fazer o que a igreja me pede. Se a igreja diz para mim que eu não posso, eu não posso. Não posso pregar, então eu não vou pregar. Então se eu não posso falar sobre esse assunto, então eu não vou falar. É lógico que existem princípios. Existem heresias que estão no nosso meio que precisam ser combatidas. A heresia. Mas agora, não pode falar sobre diversões mundanas, porque a igreja não permite. Não pode falar sobre vestuário, porque a igreja não permite. Não pode falar sobre essas coisas, porque a igreja não permite. Então daí o ancião pede para eu não pregar, eu não prego. Então veja, será que este princípio não é o que foi falado ali, que estavam sendo introduzidas mentalidade de Roma na igreja? A Roma é que trabalha assim. Ai de quem duvide do Papa. Ai de quem vai contra a Santa Igreja Católica. Então é algo para nós pensar. O que estava sendo falado ali, que estava sendo introduzido pensamentos romanistas e heresia satânica, é porque estavam querendo controlar a obra de Deus com a sua própria mente. É isso que estava acontecendo. Vamos lá. Pais, mantenham seus filhos longe de Battle Creek. Se vossos filhos estão em Battle Creek, retirai-vos sem demora. Olha só, Deus disse assim, olha, tire seus filhos de lá. Irmão, sabe de uma coisa? Eu vou dizer uma coisa para vocês aqui. Eu fui doutrinado quando eu vim para a igreja, quase com um pensamento católico. E eu ficava pensando, mas será? Eu sempre me questionei. Ou seja, a igreja não permite tais coisas, por exemplo, como alguns questionamentos. E ela vai em rumos errados, caminhos errados. Né? A igreja está indo para o caminho errado. Né? Tá, peraí. Eu tenho que ir na igreja. Essa é uma pergunta, eu não estou afirmando nada. Né? Apesar de muitas pessoas dizer que eu mando sair da igreja, que eu falo para sair da igreja, eu nunca falei isso. Pelo contrário, eu incentivo a ir na igreja. Mas veja, vamos supor, até que ponto eu devo ir à igreja? Tenho que ir na igreja? Ok. Até que ponto? Peraí. Se tiver música imoral, eu quero dizer para vocês, música imoral não é só letra. Não é só letra. Roupa imoral. Comportamento imoral. Até que ponto devo ficar na igreja? Vamos lá. E se ensinar teatro na igreja? Tenho que ir na igreja? São só perguntas. Se nós começar com essa mentalidade de que não há nenhum problema e não há nenhum problema, daqui a pouco eles vão começar a ler o livro O Templo Vivo e eu tenho que ir na igreja. É como isso? Como pode isso? Qual é o limite? Não tem limite? Não, meu irmão. Ela disse ali, tire seus filhos de Battle Creek.
Se é ensinado heresia na Igreja Católica, a mesma heresia é ensinado aqui, não vem. E eu digo para vocês, se nós aqui começar a ensinar heresia da Igreja Católica, não vem também. E ponto final. Heresia é na Igreja Católica, é na Igreja Adventista, é na Assembleia de Deus, é em qualquer igreja. Heresia é heresia. Agora, não podemos também, por outro extremo, e achar que qualquer coisinha que está errada, eu não vou mais na igreja também. Então, devemos ter bom senso. O que eu estou dizendo aqui é o seguinte, passou dos limites, meu irmão, cuidado, cuidado. Vamos ficar alerta, vamos questionar, vamos cuidar. Essa igreja não está boa, tem outras no distrito que são melhores, vamos para outra igreja. Faça de tudo para congregar, mas tem limite. Não é sem limite, tem limite. Então, Ellen White diz, mantenha os seus filhos fora de Battle Creek. Não sou eu que estou falando, está escrito no dom profético. Eu acho que mais 2 slides e terminamos aqui, irmãos. Olha só, nós vamos falar um pouco sobre o A.T. Jones e depois sobre Wagner, nos próximos estudos, no terceiro ou quarto estudo. Cumpre-nos agir de acordo com a luz que o Senhor me deu. E digo-vos que, pastor A.T. Jones e Kellogg farão todos os esforços possíveis para tomar posse do tabernáculo. Ou melhor, igreja. Eles queriam começar a pregar na igreja suas, vamos dizer assim, suas mentalidades espiritualistas. E diz ali, ó, a fim de que nele possam apresentar suas doutrinas, não devemos permitir que aquela casa seja usada para a promulgação do erro. Então veja, ela mais diz, não deixa pregar heresia na igreja. Não deixem isso acontecer. Vocês lembram que ali estava, ele tomou posse ali do sanatório, escola missionária e medicina. Então veja, e o alvo dele era o quê? A igreja. E Ellen White advertiu. A publicadora também, ele conseguiu ali a influenciar, e faltava ali a igreja, vamos dizer assim. O tabernáculo foi construído pelo povo do Adventista do sétimo dia. Foi construído por quem? Não foi pelo pastor, não? O pastor manda na igreja? Não é uma pergunta interessante? Irmãos, foi construído pelo povo. Essa ideia de que o pastor manda na igreja, isso não existe. Isso não existe. A igreja é a adventista do sétimo dia. Não é do pastor adventista do sétimo dia. É a sua prioridade que seus leais representantes devem controlá-la. Quem é os leais representantes? Que lemos ali? Povo adventista do sétimo dia. Nessa questão, manter-me-ei firme, e se vós e outros tomardes uma posição decidida conosco, estareis a fazer o que Deus requer de vós neste tempo. Então ela diz o seguinte, ó, se vocês estiverem firmes aqui conosco, nós vamos conseguir. Nós vamos conseguir. Mas infelizmente, o tabernáculo queimou. Por quê? Por quê? Porque permitiram. E ele queimou. 9 de janeiro de 1922. Então veja que a apostasia começou ali, meados ali, 1900. E nós estamos ali em janeiro de 1922. Quantos anos depois? 22 anos. A gente passa a pensar o quê? Que tudo aconteceu em 5 anos, né? Tudo que eu li ali, né? Parece que tudo aconteceu em 5 anos. 22 anos. Então, para ver como que as coisas vão se estendendo. Após o incêndio, olha o que restou ali, no tabernáculo. Lamentamos muito ver o resultado de reunir um grande número de pessoas em Battle Creek. Ministros que têm sido crentes na verdade fundamental, que nos tornam o que somos, Adventistas do sétimo dia. Ministros que foram em Battle Creek para ensinar e sustentar as verdades da Bíblia, estão agora como idosos e grisalhos, afastando-se das grandes verdades da Bíblia, aceitando sentimentos infiéis. Isso significa que o próximo passo será a negação de um Deus pessoal.
Estão vendo? Olha só, o próximo passo será a negação de um Deus pessoal. O que está acontecendo hoje? Pessoas que não creem mais do que na pessoa do Espírito Santo. E essas pessoas que não creem na pessoa do Espírito Santo, se você conversar com eles profundamente, eles também não creem, eles não vão dizer, alguns até dizem, mas eles não creem que também Jesus era 100% Deus. Então o erro vai levando ao outro. Então ela adverte aqui, olha, o próximo passo será a negação de um Deus pessoal. Derrubando os baluartes da fé, que são claramente revelados nas Escrituras. Veja bem, ela diz baluartes da fé, revelados nas Escrituras. Ela não diz revelado na igreja adventista. Entendeu? Então não é doutrina adventista. E ela nunca coloca as crenças fundamentais com ênfase à doutrina adventista. Ou seja, defendendo pela fé adventista. Né? Ou seja, pelo nisto cremos. Né? Ela não diz, olha, o que cremos, o que está no nisto cremos. Entendeu? E ela diz assim, ó, alguns apostatarão da fé, dando ouvido a espíritos enganadores de doutrina de demônios. Irmãos, que Deus possa nos dar sabedoria e discernimento. Esse foi o primeiro estudo, foi um resumo. Depois eu quero fazer um outro estudo, depois eu quero pegar pontos para nós estudarmos sobre, por exemplo, a pessoa do Espírito Santo, sobre essas questões aí que infelizmente estão sendo invadidas, não na igreja adventista. Esse ponto, eu quero chamar a atenção aqui, que infelizmente, quem é da verdade presente está sendo mais enganado. Sabe por quê? Porque quem sai da verdade, quem sai, pode-se dizer assim, da mentalidade dos coaches da igreja, eles são mais com a mente aberta e querem aprender o que vem do Senhor. E tudo que está na palavra de Deus. Infelizmente, as pessoas, elas quando vão para este caminho, elas começam a ir para um extremo. E começam a seguir a sua própria mente, confiando no seu eu. Isso é perigoso. Então, por isso que ministérios hoje, pessoas que não são da verdade presente, eles estão sendo atacados por isso e muitos estão sendo levados pelo espiritualismo. Então, temos que tomar cuidado com isso. E que Deus possa nos abençoar, e que Deus possa nos dar discernimento e todos estejam aqui para o próximo estudo, que vai ser uma grande bênção para cada um de nós.